Imagina só, o céu se rasga e um homem despenca do nada, como se o universo tivesse cuspido ele de volta. Este é Zou Mingrui, um cara comum que resolveu brincar com um desconhecido, ao realizar um ritual de sorte. Mas o que deveria ser apenas superstição, vira o estopim de algo muito maior. Em outro lugar, talvez em outro tempo, outro homem desperta num quarto escuro. Ele não se lembra de muita coisa, seu nome, Clem Moret. Ou seria alguém mais? Esse é o ponto de partida de Lord of the Mysteries, uma história que mistura mistério, magia, horrores cósmicos e segredos antigos que deveriam permanecer enterrados. A partir daqui começa uma jornada que vai muito além da realidade. Prepare-se, porque nada, absolutamente nada, é o que parece. Imagina misturar Sherlock Holmes, H.P. Lovecraft, alquimia, sociedade secreta e tudo isso num mundo vitoriano cheio de neblina, cartolas e rituais sombrios. Agora joga isso dentro de um anime, ou melhor, de um Donghua, que é uma animação chinesa, com uma história profunda, cheia de conspiração e uma pitada de insanidade. Tá pronto para mergulhar nesse universo? Seja bem-vindo a Lord of the Mysteries, um anime onde cada segredo descoberto te deixa com mais perguntas do que respostas. A história gira em torno de Clem Moret, um cara bem normal, um estudante de história meio quebrado financeiramente, vivendo em uma cidade que parece Londres do século XIV, com trens a vapor, roupas elegantes e um clima sempre cinza. Só que é aí que do nada ele morre. Isso mesmo. Pum, partiu. Mas calma, ele acorda de novo. Bem, não é ele mesmo, é alguém no seu corpo. Esse alguém é Zou Mingrui, que realizou o ritual de sorte e foi parar no universo estranho, onde a magia é real, existem organizações secretas, cultos bizarros e entidades cósmicas, que só de olhar já podem te deixar maluco. É como se ele tivesse sido puxado para um tabuleiro de xadrez, onde os jogadores são deuses antigos, e ele é só mais uma peça. Uma das coisas mais únicas de Lord of the Mystery é a atmosfera. Sabe aquela sensação constante de que tem algo errado? Algo espreitando na sombra, mas ninguém tem coragem de falar em voz alta? É isso. Tudo envolvendo em segredos. As pessoas vivem com medo, algumas rezam para entidades que nem entendem, outras se escondem atrás de uma máscara, literalmente. É um mundo onde o conhecimento pode te dar poder, mas também pode te consumir completamente. A magia nesse universo é baseada nos chamados caminhos de sequência. Imagina uma classe mágica tipo RPG, mas cada caminho é uma trilha evolutiva, dividida em níveis e eles a chamam de sequências. Você começa como um humano comum, com poderes simples, e conforme vai subindo na sequência, ganha mais habilidades. Só que também vai perdendo um pouco da sanidade. Clem Moret, por exemplo, começa no caminho do louco, uma trilha que envolve manipulação, ilusão e conhecimentos ocultos. Outros caminhos incluem o erudito, que mexe com conhecimentos proibidos, o caçador, voltado para a sobrevivência e rastreamento, o juiz, que lida com a ordem e punição, e até uns bem estranhos, como o abençoado do sol ou o arauto dos espíritos. A cada nova sequência, o personagem toma uma poção específica, mas tem um detalhe: se você errar a dose, pode enlouquecer ou virar um monstro grotesco. Então sim, ser forte aqui tem um preço, e ele pode ser bem alto. O Clem não é aquele protagonista padrão de anime que resolve tudo no grito ou na porrada. Ele é estrategista, desconfiado, curioso. Ele sabe que já está jogando aqui um jogo perigoso e trata cada passo com cuidado, como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça gigante. E a graça da história é justamente ver como ele monta tudo aos poucos, lidando com cada peça com paciência. Aqui vai uma curiosidade. O autor da obra, ele era um servidor público antes de largar tudo para escrever. Ele passou mais de um ano planejando este universo antes de escrever o primeiro capítulo. Montou o sistema de cada caminho, criou o mapa do mundo, as religiões, os nomes antigos das entidades, tudo no detalhe. Imagina o tamanho do cérebro desse cara. A novel tem mais de 1.3 mil capítulos, todos muito bem amarrados, e já ganhou versão traduzida em inglês, coreano, vietnamita e até em português por fãs. Agora vamos falar um pouquinho da adaptação do Donghua. É como os animes são chamados na China. A adaptação do anime entrou em 2025
produzido pelo estúdio B.CNAY Pictures. A animação tá linda, cenários escuros, visual steampunk, aquela Londres fictícia, sempre envolvida em fumaça e mistério. A trilha sonora ajuda a criar uma tensão, os personagens estão bem fielmente adaptados, momentos mais intensos da novel ganham vida com muito estilo. Não é um anime de ação frenética, é mais investigativo, cheio de clima, suspense e reviravolta. Se você curte histórias como Death Note, Monster ou até Full Metal Alchemist pelo lado mais denso e estratégico, você vai curtir muito essa daqui também. Em Lords of the Mystery, o terror é silencioso. Ninguém grita de desespero, ninguém corre de monstros gritando fuja, fuja. É mais psicológico. Você sente que tem algo ali, algo errado, mas ninguém diz o nome, ninguém ousa. Alguns personagens fazem pacto com entidades que nem entendem direito. Outro tenta manipular forças proibidas para benefício próprio. E o Clank? Ele vai navegar por tudo isso, tentando manter a própria sanidade intacta. Só para te dar um gostinho do que te espera. Tem uma sociedade secreta onde ninguém conhece o rosto um do outro, e todos se chamam por nomes de cartas de baralho. Tem investigação policial misturada com magia e alquimia, tem monstros escondidos dentro de pessoas comuns, e tem uma sala misteriosa, com uma cadeira e um espelho. Só entrar lá já é um risco para sua mente. Se você gostar da história, já tem uma continuação, chamada Circle of Inevitability, com novos personagens e ainda mais mistérios, tudo conectado com o mundo da primeira saga. O universo está crescendo e a comunidade de fãs também. Então, se você estava procurando algo diferente, fora do comum, que mistura suspense, fantasia, horror cósmico e protagonista que realmente pensa antes de agir, Lord of the Mystery é pra você. É uma história que te fisga com segredos e te mantém preso com perguntas, algumas que talvez seja melhor nem responder. E aí, curtiu? Já conhecia essa história ou caiu aqui de paraquedas? Você teria coragem de tomar uma poção de sequência? Ou seguir uma ordem secreta sem saber quem está por trás? Comenta aí, deixa seu like, compartilha com aquele amigo que vive dizendo que ama animes com histórias boas. Nos vemos no próximo episódio e cuidado com o que deseja. Às vezes os deuses antigos estão escutando. Falou!